Olá, boa tarde. Jornal Sport News sem destaques hoje, começando falando pela vergonhosa, calamitosa, absurdosa, cegosa, tudo de palavra que não existe, mas o que existiu foi um erro grotesco, vergonhoso, pífio e que retrata a arbitragem brasileira por completo. Corinthians dentro de Itaquera, o Jô. O que me indigna mais é que o Jô estava a 3 metros da linha da bola. Então, o senhor Pablo de Almeida da Costa, tem certeza que você consulta seu oculista regularmente? Porque é daqueles erros que se vê vergonhoso. Eu, assim, na hora que eu tava vendo o jogo, fazendo o jogo, eu narrando o jogo assim, vai lá, Jô, bateu o gol, o árbitro... Gente, eu vi o replay. Gente, é vergonhoso. A gente sente vergonha pela pessoa. As reclamações do Roberto de Andrade, disse que ia ligar para a CBF, porque esse Pablo Almeida da Costa tem que ser suspenso. Aí vai ter muita gente, você baba ovo do Corinthians. Se o Corinthians fosse a favor, eu falo aqui a favor de todos. Tem muito jogo aqui que eu falo, fulaninho foi roubado, porque foi. O Corinthians ontem foi roubado, assaltado pelo Pablo Almeida da Costa. Vão tirando pontos, né? 3 metros da linha da bola, não estava impedido o jogo, né? E deixando aqui bem claro o meu posicionamento. Esse árbitro aí tem que ser suspenso, porque isso que ele fez não se faz e não existe. O Corinthians marcou bem, né, como sempre faz, né? O primeiro tempo foi preciso, foi letal no contra-ataque, fora o roubo do gol anulado do Jô, né? Ele tem que fazer outro para valer. E contou com a colaboração do Flamengo, que não subiu a marcação e se deu liberdade aos defensores na saída de jogo. Mas as coisas começaram a mudar aos 37, quando Marquinhos Gabriel foi substituído por Giovani Augusto. Mas calma, e as coisas ainda podiam piorar quando Cleison saiu, substituto de Romero, deu lugar ao substituto Pedrinho, né? Que não é mau jogador, é um excelente jogador, né? Mas eu digo que o time do Corinthians estava armado não por Pedrinho, né? Romero tinha um desfalque, né, dele. Aí depois aconteceu o quê? No segundo tempo, o Corinthians foi dominado. O gol saiu pelo alto, onde o Corinthians era mais acochado. Escanteio de Pará, Hever pegou o voleio e o gol, né? Diria o quê? Que o Corinthians foi surpreendido pelo que ele não esperava. Se a defesa do Corinthians é um pilar importantíssimo, não podemos mesmo pela bola alta. Aquela bola que se chama bola pelo alto, escanteio, é uma dor de cabeça. Mas o Corinthians ontem não é mau resultado, mas fica, né, com muita raiva da arbitragem. O time ontem no segundo tempo foi abaixo do esperado. O rendimento não foi o que esperávamos, mas também não podemos deixar de ressaltar o erro grotesco da arbitragem. O Jô a 3 metros da linha da bola, não estava impedido, todo mundo viu, gente. Mas não podemos botar a culpa nisso aí para o Corinthians ter empatado. No segundo tempo, por uma série de coisas, por uma série de desfalques, pela entrada de Giovani Augusto, que não foi mal, mas foi muito abaixo do esperado, né? Para mim, o Corinthians não jogou mal. Segundo tempo, o Corinthians foi uma equipe que soube sofrer, mas vazou. Por isso, né, a defesa vazou pela bola pelo alto, que já era uma dor de cabeça do Carille. Agora, recompor as reclamações por todo lado, né? A estreia do Diego Alves, né? O Jô teve até aquela chance no final, porque para mim o Jô foi o cara da partida. E o Diego Alves foi um cara sensacional também, que fez aquela defesa ali. E para mim, eu vou dar uma nota aqui, Jô, nota 10. Já o Flamengo, eu não vou dizer que mereceu a vitória, porque o Corinthians soube se defender. O Flamengo teve a oportunidade de fazer o gol, mas só que foi mal. O gol que o Diego perdeu é brincadeira. E
Ressaltando novamente a arbitragem calamitosa. Fechando aqui o assunto do Corinthians, que segue na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro com 41 pontos, empatou em Itaquera 1-1 com a equipe do Flamengo, né? O jogo para mim foi o melhor em campo. Um jogo que foi no primeiro tempo até os 37, na minha opinião. Corinthians absoluto, marcando, contra-atacando, né? Mas depois as coisas começaram a mudar, ele foi pressionado. Mas empate em Itaquera com o Flamengo não é mau resultado. Vamos lá, falando de Grêmio e Santos, né? Foi uma partida que eu posso dizer o quê? O Grêmio foi com a presença ofensiva, tentou manter a posse de bola, mas não sabia dar aquele passe final. Aquele passe final faltava ao Grêmio, né? Então, por esse motivo aí, o Grêmio perdeu o jogo, porque teve totais e absolutas chances de ganhar. Para mim, o Grêmio poderia, com muito melhor facilidade, ter ganhado a partida. Mas não ganhou porque foi incompetente. Saiu até atrás do placar, né? Foi o Bruno Henrique, desviou na primeira trave, encontrou o David Braz em boas condições, que fez o gol, né? O Grêmio, na segunda etapa, foi o mesmo ditado. Pressionando, acochando o Santos, mas não conseguindo fazer o gol. No fim, né, teve aquela briga, né? Aquela briga ali, aquele rolo que pra mim não teve nada. A disputa pela tabela segunda, né? Segundo lugar da tabela do Campeonato Brasileiro terminou. A primeira, né? Terminou porque a segunda colocação vai ficar até agora com o Grêmio, que empatou ontem com o Santos. As equipes ontem podiam ter diminuído a vantagem e uma ter tomado lugar da outra, né? Porque, entendeu? O Grêmio ia pro lugar do Santos e o Santos ia pro lugar do Grêmio. Mas isso não foi isso que aconteceu. O Corinthians já é campeão do turno. Parabéns ao Corinthians, campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2017. Com o Corinthians campeão do turno, o Palmeiras melhorou com a estreia de gols de Daverson. A equipe derrotou o Avaí e Felipe Melo foi dispensado por Cuca. O grande destaque do jogo não foi nada. O Palmeiras ganhou de 2-0, jogou bem, mas o grande destaque da partida foi ele, Felipe Melo. Pra mim, ele foi dispensado porque ele tava tumultuando o grupo por causa da personalidade dele, que é uma personalidade forte. O Cuca não mandou ele embora, né? Disse: olha, no meu esquema você não vai se encaixar. Teve o aval de todos e disse: você tá à vontade para seguir sua carreira. Quer ficar? Pode ficar, mas vai ficar no banco, no meu esquema. O Cuca foi homem e foi lá e conversou com o Felipe Melo. Por que isso tá acontecendo? Porque o Felipe Melo... gente, eu acho que tem gente que vai me criticar pelo que eu tô falando agora, mas eu vou dizer, mesmo assim, existe um filtro entre o que você pensa e o que você fala. Ele fala tudo o que pensa. E isso termina criando polêmicas e deixando ele sempre na mídia. E é isso que ele quer. Só que isso termina queimando o filme dele. Mas eu não vou mais falar nada sobre isso. O Felipe Melo foi afastado, não joga mais no Palmeiras. Essa informação aqui, né? São Paulo, virada épica. A equipe do São Paulo estava perdendo por 3-1 o Botafogo, né? Porque no meio campo do São Paulo tinha o Orlando e o Cueva seguindo na armação com o Prato, depois Gilberto jogando em cima. São Paulo sempre jogou em cima, jogou melhor que o Botafogo, foi em cima, acochando. E o Botafogo se defendia muito bem e saía no contra-ataque, pum, gol. É assim que fazia. E o São Paulo se fechava, não, o Botafogo se fechava. São Paulo, em vez de se fechar para alguns, foi para cima, não teve medo. O Cueva perdeu um pênalti. Aí começou a virada aos 39 do segundo tempo. A equipe do São Paulo foi uma equipe muito honrada, né? Foi uma equipe que honrou a camisa, teve garra até o fim. Então isso foi bom, né? E o Hernanes fez o gol do empate. E o Marcos Guilherme colocou ali para virada. Então a coisa que foi muito importante para o São Paulo, saiu da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e venceu o Botafogo, que viu numa ótima sequência. Essa segunda-feira aqui do Jornal Esporte News fica por aqui. Mais notícias do Minuto do Esporte, na opinião do Diego José, e a qualquer momento na nossa programação. Corinthians assaltado diante da equipe do Flamengo. Repetindo mais uma vez: Pablo Almeida da Costa tem que ser suspenso.
Aí não foi aquelas coisas todas do Corinthians, mas foi bem. Mas o árbitro, péssimo, calamitoso esse árbitro aí.